Olá, vocês estão ouvindo Espiadinha, o podcast, tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou o Átila, estou presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos falar de A Grande Conquista, que dessa vez a gente tem Victoria sendo eliminada e também temos uma nova zona de risco também sendo formada, também com Sandra, Júlia, Gisele e Murilo. Vamos comentar como que foi formada essa zona? Que antes, vamos falar o que aconteceu com a Victoria, que a Victoria, ela foi a nona eliminada com 23,73% dos votos. A gente já imaginava que ela ia sair, as enquetes já davam ela, já sendo que ela lembrando, né, ela estava numa votação com Júlia e Ricardo, estava entre ela e Júlia, que a gente imaginava. O que você achou da eliminação dela? Então, a gente achava que provavelmente ia ficar entre as duas mesmo, né? Porque o Ricardo, apesar da trajetória dele, né? A gente esperar muito dele e ele não ter entregue muita coisa, né? Inclusive, já, já quis desistir, já se negou a votar em alguém, já se colocou, eu vou me colocar na zona de risco porque eu não quero votar numa pessoa que eu gosto. Então, aquelas coisas. Então a gente achava que o público tem, parece-me, uma preferência pelo Ricardo. Então a gente achava que seria entre Vitória e Júlia, né? Mas, no final das contas, eu achei que foi um pouco surpreendente a porcentagem que ela saiu, né? 22 e alguma coisa, né? Por cento? Isso, 22% mais ou menos. 23. 23%. 23%. Então, eu achei assim que isso que surpreendeu. Então, a gente, como não sabe o resultado, né, quantos porcentos ficaram, a gente fica sem saber se foi muito acirrada, né? Então, mas a gente imaginava que seria a Júlia ou ela. Eu achei assim que as duas tinham mais ou menos o mesmo jogo, né? Muito amigas ali, aliadas. E no final das contas foram 3 aliados para votação, né? Então, acabou saindo a vitória. Sim, Ela chorou muito, né? É lógico que para eles ali, eles sabiam que o trio ia se desfazer, né? Então, ele também chorou por conta do relacionamento lá do Murilo, né? Eles choraram muito, tal. Mas é que nem eu falo, cada participante que sai dá, sei lá, meia hora, tá todo mundo já, né? De novo sim, tocando o jogo, né? Tocando o sim. game. Então, acho que É, né, a gente já imaginava que seria uma das duas, né? sim. Cara, é que a Victoria ela não acrescentava muito no jogo, ficou de casalzinho lá com o Murilo. Só que ela sair pra Julia e pro Ricardo, isso daí me dói, porque Julia e Ricardo, eles não fizeram nada. A Victoria, às vezes, causava uma coisinha ou outra. Mas esses dois aí, nada, nada, nada. Então eu preferia que a Júlia saísse. Quer dizer, que o Ricardo saísse, né? Mas como tava entre as duas, eu preferia que a Júlia tivesse saído. É. Esse trio, na verdade, é um trio dos que menos jogaram, né? É, Dos participantes que menos jogaram, porque eles se aliaram, se fecharam ali no mundinho deles e ficaram muito good vibes ali, né? Sem tretar muito. E depois depois ela começou a ter uns embates aí com a Sandra, né? Mas eu acho que já foi um pouco tarde, né? Vamos combinar que eles demoraram muito para entrar no jogo. Não só eles, mas tem outras pessoas também que se esconderam no game, né? Essa é a verdade. e bom, também, depois dessa eliminação, a gente também tem que comentar sobre a prova dos donos também. Que a prova dos donos, quem ganhou, quem virou, na verdade, né? Quem virou o jogo completamente, estava na zona de risco e foi para dono da mansão, foi a própria Julia,
que ganhou e daí chamou o Ricardo aí para ir junto com ela. E essa disputa, a prova dos donos, ela foi inspirada em um jogo de tabuleiro. Os participantes sorteavam cartas com números de casas que podiam andar. E daí quem andou mais casa ganhava. Então Julia ganhou essa prova e chamou o Ricardo. Inusitado, né? Do nada. Porque ela tava na zona de risco e do nada virou dona junto com o Ricardo também, que tava junto. O que você achou desses dois? Então, foi uma virada, né? Porque eles saíram do perrengue lá da votação, votaram, né, pelo público e acabaram virando dono. Achei a prova é uma prova também que bem demorada, inclusive, porque o primeiro sorteio foi a Mariana que fez, né, para ficar naquela ordem. Depois, a partir daquele sorteio, eles começaram a jogar. E demorou bastante, né? Inclusive o Murilo estava com grande chance de ganhar, tinha gente. E foi um jogo interessante porque um bloqueava o outro, né? É, Então, às vezes a pessoa tirava uma cor e um número e a pessoa não dava casa nenhuma porque tinha um bloqueio, né? Então, sim. achei interessante. Não era só você andar com a sua, com o seu, como fala, sei lá, um peão lá que eles colocaram um totem lá que eles colocaram, mas você também era bloqueado. Então eu acho legal do que simplesmente você ir andando casas, porque fica um negócio previsível, né? E ali, Sim. ali foi uma surpresa, porque enquanto o Murilo estava faltando, acho que uma casa para ele ganhar, a Júlia tirou, chegou a vez dela, ela tirou o número de andar duas casas e acabou ganhando, né? Então, É. além do Murilo, tinha mais gente também. Acho que a Gisele, acho que encostou no Murilo. Então, assim, foi uma surpresa quando a Júlia acertou e conseguiu ganhar, né? Então, e aí, parece-me que eles, né, saíram do limbo lá para virarem os donos da mansão, donos do poder, né? E aí Sim. foi uma semana boa para eles aí também, porque muita decisão na mão. Vamos para votação, então. Que a votação começou o seguinte: a Júlia e o Ricardo, os donos da casa, os donos da mansão, chegaram a um consenso e votaram na Sandra. Ela já sabia já do voto, já tinha ciência disso, já. E ela disse o seguinte: eu já sabia, no dia que ela era dona, eu já imaginava. Vamos lá, vamos lá, ver o que vai dar, seja o que Deus quiser. Isso daí diz Sandra. Já era evidente já, né, que a Sandra iria. O que você achou? A Sandra, ela é a fofoqueira da casa, né? Então, assim, ela e o Gabriel, eles mesmos se declararam fofoqueiros, que falam mesmo, falam na cara, falam nas costas, e falam da vida dos outros lá dentro, não querem saber. Então, a Sandra imaginava que teria vídeo dela, né? Sendo que ela já era um embate da Júlia e da Vitória, né? Ela foi um embate das duas. É, então, ela sabia que ela tinha grande chance de ir. E eles também não cogitaram muitos nomes, não, porque a Júlia, ela queria votar na Gisele, mas aí o Ricardo tinha mais motivos para votar na Sandra, porque a Sandra já tinha tretado com ele também, essa é a verdade, né? Chamou Sim. ele de planta, falou que ele também não estava fazendo nada na casa, que já devia ter saído. Então, assim, no final das contas, a gente sabia que eles iam escolher a Sandra e foi o que aconteceu, né? Só que é aquela velha história, né? Ela acabou de voltar, né? Ganhou uma prova. Então, eu não sei, fica um pouco difícil esse negócio de votar no ranço, né? É, Porque eles não querem se dispor com ninguém, vão colocar a mesma pessoa que já voltou de uma prova, né? E eles sabendo que um deles vai estar na zona de risco, eles poderiam escolher o melhor, né? sim. Não, e Mas o pessoal às vezes usa aquele argumento lá de colocar a pessoa que nunca foi, é, para dar oportunidade para os outros. na E verdade, ela acabou voltando, então ela não foi para votação, mas é aquela velha história. Eles poderiam chegar, se eles fossem pela inteligência, né, assim, verificar o jogo, eles poderiam ter mandado outra pessoa, já pensando assim, eu vou estar nessa zona. Será que eu quero ir com a Sandra, né? sim, Mas eles vão no ranço.
Então, e fica se enchendo de aliados, né? Aí fica difícil, né? É. Bom, depois disso, a gente teve, em seguida, a gente teve a votação para eleger um dono para a zona de risco. Dessa vez sem cabine, dessa vez não teve confessionário. Então eles tiveram que escolher no sofá quem iria. E a Julia foi a mais votada e ela disse o seguinte: vamos que vamos, eu estou aqui no jogo e é para me expor mesmo. Todo game é para jogar. E daí depois ela falou assim da torcida dos fãs dela. E é isso. Olha, já era de se imaginar também ela também, tanto ela como o Ricardo, todos os votos eles falam assim: "Ah, eu já imaginava, já imaginava". Eu É, a votação aberta, ela serviu mais para isso, porque ficou aquele rebate, né? Ah, um votando, dando justificativa, que na hora que tá votando na cabine, a pessoa fala lá e não precisa do outro fazer a réplica lá, né? Então, no final das contas, toda hora a mesma réplica, já sei, já sei. Ficou um negócio meio chato, porque a votação aberta era para dar meio um pouco constrangimento assim no povo, né? Mas é, acabou que não deu. Eles acabaram mais fazendo conta, né? Porque deu para fazer conta de quem ia para a zona de risco e eles acabaram algum acabou mudando o voto de última hora, né? Como a própria Sandra, ela ia votar no Ricardo, acabou votando na Júlia, né? E sim, aí o pessoal começou a pensar, empataram, depois desempataram. Então, foi uma coisa assim que não rendeu muito, não. Foi mais aquela, não deu muita treta também, né? Porque todo mundo já sabia quem ia votar em quem ali, né? Então, sim. e E justificativas também repetidas, né? Porque atualmente eu estou bem com a pessoa, porque não sei o que lá, a gente já se entendeu, já conversou. Essa história de se entender e conversou já está enchendo o saco já, né? tá chato Porque já. todo mundo, porque acabou de brigar com a pessoa, teve uma treta, mas a gente já conversou. A gente Não, já se olha, entendeu já. A gente já é, se entendeu. não é por Então, isso, porque agora a gente está se dando bem, da semana para cá a gente começou a se dar bem, a ter uma troca. Ah, é, ó, cansa, é não é o cansativo. momento para isso, é o momento para você se destacar, né? Porque está chegando Sim, na reta final, tem que acordar. tanto é que cada voto a Mariana Rio fala assim, gente, reta final, vocês têm que começar É, a falar. E o pessoal não fala. e começa, né, a ficar, eu entendo o voto, eu já esperava, A gente né? já conversou antes, já. O Ricardo foi lá contar para a Sandra que ia votar nela, pô, É, e os dois iam votar nela, depois até a Júlia achou meio meio ruim. chato, né? Ah, mas Sim, ela falou que já sabia, não era novidade. Bom, mas, pô, vai precisa lá começar contar para a mulher que vai votar na mulher, pô? sair da boca, né, da pessoa. Não E, sabe? bom, depois a gente teve a votação cara a cara. Desta vez, os donos da mansão também puderam votar também. E outra novidade, um participante sorteado lá pela urninha da Mariana Rios tinha que bloquear alguém para evitar ganhar voto dessa pessoa que foi escolhida. Então, por exemplo, o Murilo bloqueou a Gisele e votou na Gisele. E o Daniel Toco bloqueou a Natália, também votou nela mesma. Natália bloqueou Gisele, votou na mesma, na Gisele. Thiago Serra bloqueou o Alexandre Suíta e votou no Murilo. Gisele bloqueou o Gabriel e votou nele mesmo. Gabriel votou no Ricardo, bloqueou o Ricardo e votou no Servo. O Alexandre bloqueou e votou no Daniel Toco, a Júlia votou na Gisele e o Ricardo votou na Gisele. E daí, com isso, Gisele a mais votada. Foi uma dinâmica aí muito diferente, né? Deu uns bug na cabeça do pessoal durante a votação. Esse negócio aí de bloquear os outros aí, ter que votar. Teve um pessoal aí que não entendeu muito. Ó, mas é É, interessante, né? O cara ele tá tentando. eu gostei desse bloqueio aí, porque
aquela história, né? Ao invés de jogar os votos todos numa pessoa só, que estava todo mundo já se juntando, ou se organizando para votar em alguém, né? Então, assim, o Murilo provavelmente ia receber muito voto, a Gisele a gente sabia que ia receber uns votos, né? E o Toco, eles também estavam esperando que fosse ter voto. Quando começou essa dinâmica, já começou um alerta ali, né? Porque eles falaram, opa, então eu não posso votar na pessoa. Então, assim, foi uma surpresa e realmente bugou a cabeça, porque depois tinha uma hora que a pessoa era sorteada e não tinha quem bloquear quase, né? É. Então ficou bem engraçado no final. E bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes quero saber de você. Sandra, Júlia, Gisele ou Murilo? Quem que você quer que saia? Vai ser eliminação dupla essa semana também, lembrando. Então amanhã, hoje, sai um e também vamos ter a prova também da virada. Quem que você quer que saia? Pelo desempenho no game, pela trajetória toda, né, que é interessante a gente fazer essa análise, porque tem pessoas aí no game que, na zona de risco, na votação agora, que entregaram mais, né? Então eu acho que poderia ser a Júlia a sair. Complicado. Olha, eu acho que a Júlia vai sair. Tá na hora já, né? Era pra ela ter saído na outra, agora ela vai sair de vez, como tá apontando as enquetes também. Então eu acho que ela sai. Eu acho bom ela sair porque ela não tá agregando o jogo. Os outros participantes até que tem um enredo, né? A Gisele, querendo ou não, ela faz o vitimismo dela. O Murilo tem um enredo dele. A Sandra, ela poderia ter um enredo maior, mas ela também tem um enredo também. E a Júlia acabou o enredo dela. Ela não tem nada em enredo. Ninguém lembra dela quase. E bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui. E tchau.